Graça e paz, célula. Obrigado por nos receber em sua casa, nesse momento de edificação da palavra de Deus. Nós estamos falando nessas últimas semanas acerca do assunto oração, uma série sobre orações. E, de fato, não poderia ter um momento mais propício do que esse, do que estarmos conversando sobre oração. Não apenas conversando, mas orando, despertando todo esse desejo pela oração. E o nosso tema de hoje é obtendo resposta na oração. O texto bíblico está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. O texto diz assim: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva e responderes à minha oração, e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Então ela fazia a sua oração ao Senhor. Eli então observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ela respondeu: meu Senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Senhor de Israel te conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Essa é uma história bem conhecida. Ana era uma mulher que tinha um grande temor a Deus, ela amava o Senhor, ela amava o seu marido a amava, mas havia um vazio na alma de Ana, ela não podia ter filhos. E para aquele tempo, para aquela época, isso era uma tragédia. Ela tinha uma rival, que era a outra esposa de Elcana. Naquele tempo acontecia isso, a poligamia era algo muito comum, e que se chamava Penina, e ela zombava de Ana porque Ana não tinha filhos e ela tinha. E uma coisa interessante é que Ana sofria muito. E ela não sofria por causa de um problema que ela criou. Ela não pediu para ser estéril, ela não pediu para nascer estéril, ela não escolheu isso. Às vezes o problema na vida da gente acontece porque a gente mesmo escolhe as coisas erradas e a gente acaba pagando o preço. Mas o caso de Ana, não. E muitas vezes a gente está sofrendo por algo que nós não escolhemos. Esse problema do coronavírus, por exemplo, nós não escolhemos entrar nessa situação, simplesmente veio até nós. Nós não escolhemos, não foi um erro nosso, não foi um problema nosso, ele simplesmente nos atingiu. Agora, a questão é, Ana obteve resposta da sua oração. E por que ela obteve resposta da sua oração? Uma coisa comum na vida cristã é obter resposta de oração. É algo que deve ser muito natural. Se você é alguém já de algum tempo de fé, com certeza, se eu te perguntasse sobre um pedido de oração, sobre resposta de oração, você saberia dizer, com certeza, talvez com muitos exemplos de resposta de oração que você teve. E por que Ana teve resposta de oração? Nós vamos ver aqui como obter a resposta de oração. Primeiro, depende, claro, lógico, de como nós pedimos. Tiago diz que nós muitas vezes pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Pedimos para esbanjar nas nossas próprias vaidades, para aquilo que nós mesmos queremos. Porém,
Se você prestar atenção, parece que Penina pedia muito a Deus. Aliás, Ana pedia muito a Deus. Só que parece-me que Ana queria um filho para passar na cara de Penina, mostrar que ela era uma pessoa importante. Ela queria algo para mostrar a sua importância para o seu esposo. E às vezes essas intenções secretas do coração impedem de recebermos de Deus. Eu vejo muitas pessoas dizer: olha, Deus está preparando uma bênção para você. Eu não acredito que Deus esteja preparando bênção para ninguém. Eu acredito que Deus está preparando a gente para receber aquilo que Ele quer nos dar. E Ele não coloca isso nas nossas mãos como antes, porque sabe que uma bênção, quando ela chega fora de tempo, pode não ser uma bênção, pode sim ser uma maldição. Mas acontece que no processo, nos parece que Ana foi reconhecendo algo, um desejo mais puro no seu coração. E isso revela claramente no momento que ela desaba diante de Deus. E ali ela ora ao Senhor dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar de volta ao Senhor. Eu vou entregá-lo de volta ao Senhor. Em outras palavras, ela está dizendo: a bênção nunca será mais importante do que o Deus da bênção. O Senhor será mais importante para mim do que a bênção. Quantas pessoas que depois que recebe uma bênção, faz da bênção um ídolo. Depois que recebe um emprego, faz do emprego ídolo. Depois que recebe um filho, faz do filho ídolo. Depois que recebe um esposo ou uma esposa, faz do esposo, da esposa um ídolo. Depois que recebe uma casa, faz da casa um ídolo. Depois que constrói a sua empresa, faz da sua empresa um ídolo. E ele passa a viver para ele, por ele. Lógico, a resposta da oração vai depender da condição do nosso coração. Deus atenta muito mais para o que está no nosso coração do que para as palavras dos nossos lábios. Ana não conseguia nem falar nada, ela não conseguia balbuciar mais nada. As palavras sumiram, mas Deus atentou para o coração de Ana. Agora, o que é interessante é como Ana encara esse momento. Uma das coisas que a gente que nos chama a atenção é que Ana encara esse momento com fé. Ela crê. E é impressionante como a fé ela tem um efeito poderoso na nossa vida. Você percebe que o rosto de Ana mudou. Já não era mais o mesmo. A alegria veio ao coração de Ana. Ela já não era uma pessoa mais abatida, já não era mais uma pessoa triste. É muito importante, nesses momentos críticos que nós estamos vivendo, que nós encaremos com fé, que nós creiamos nas promessas de Deus, que se Deus prometeu algo, Ele vai cumprir. E Deus, tudo que Deus disse na sua palavra é sim para hoje. Nós precisamos crer na palavra de Deus, que ela vale para os momentos atuais, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, e Ele continuará sendo o mesmo eternamente. Mas ela não apenas ela crê, mas ela ora. Nós precisamos desse tempo ser um povo de oração, e muito mais do que ser um povo de oração, ser um povo de orações respondidas. Nós precisamos dar testemunho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E esse é o nosso estudo. E eu gostaria que você compartilhasse nesse momento com os seus aí onde você está, na sala de sua casa, aqui, nesse bate-papo, as perguntas que estão alistadas em nosso estudo. E que Deus abençoe a sua vida e que seja um tempo de edificação para a sua vida espiritual e para a sua família.